Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente no coração de todos nós. Hoje, 9 de março de 2023, aqui nos encontramos atentos à palavra do Senhor nessa quinta-feira, segunda semana da Quaresma. E o evangelho que a igreja nos traz é de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, por meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daqui poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles já têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, acho muito interessante um escrito de Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e morreu em 1999 ou 1977, no livro Um Sopro da Vida. Ela dizia: eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me ler, será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura, eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Há tantos anos me perdi de vista e hesito em procurar encontrar. Estou com medo de começar. Existir me dá às vezes tal taquicardia. Eu tenho tanto medo de ser eu, sou tão perigoso. Me deram um nome e me alienaram de mim. Nossa querida Clarice Lispector. Quando a gente fala a respeito da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é perigosa, ela é desafiadora, a palavra de Deus ela é consoladora, ela nos dá esperança, ela abre os nossos olhos e ela nos ensina a perceber a presença de Deus, mas ela não nos tira da nossa condição humana. Ela não nos tira da dor, tristeza, dificuldade e angústia de viver. Por isso nós temos fé, porque nós somos seres da angústia, da dúvida, da incerteza, do não saber em busca de um saber. Nós somos seres em construção, nós somos seres procurando um jeito aqui de construir uma história na esperança de que eu tenha a oportunidade futuramente de apresentar essa minha história para Deus, já que eu creio que Ele que me colocou aqui e Ele que me deu a vida. Mas a gente tem que buscar referências para nos orientar sempre a respeito da nossa vida. O evangelho que nós temos é do rico e do Lázaro. O rico não tem nome, o pobre tem. O rico só tem aquilo que é a sua identidade, a sua festa, as suas roupas, a sua grandeza, e todos os dias muitas festas esplêndidas, com roupas finas e tudo mais.
O pobre tem um nome, tem uma identidade, é Lázaro. Lázaro é um pobre que queria matar a fome com as migalhas. E o que seria isso? Não tinha guardanapo. E aí os nobres e os ricos, eles limpavam a boca e limpavam os pratos com o miolo de pão e jogavam isso no chão para os cachorros. E é isso que Lázaro está comendo. Está comendo miolo de pão que serviu para limpar pratos e limpar a boca, que foi usado como guardanapo. Como a vida ela é diferenciada na posse, mas nos iguala na morte, viu? Na morte nós somos iguais. Então chega um dia que Lázaro morre e o rico também. Mas o tratamento já começa diferenciado aí. Então o que nós temos? Um rico com muitas festas, roupas, diante da sua porta tem um Lázaro. Ele conhece Lázaro, viu? Porque no diálogo entre ele e Abraão, ele sabe quem é Lázaro. Então Lázaro não é um desconhecido para esse rico. Lázaro não é alguém que ele nunca viu. Está na porta da casa dele e está se alimentando daquilo que é jogado para os cães e um homem ferido que os cães lambem as suas feridas. Então a morte nos iguala, mas o tratamento já começa a ser diferente. Lázaro morre e os anjos levam ele para junto de Abraão. A do rico não, do rico a frase é: morreu e foi sepultado, enterrado. Então Lázaro morre e é levado pelos anjos para junto de Abraão. E o tratamento da morte do rico é: morreu e foi enterrado. Viu? E aí eles se encontram do outro lado. O rico abre os olhos, está numa tormenta terrível, está com a consciência pesada, agora não tem mais seu conforto, sua riqueza, a morte o enterrou, e ele vê Lázaro ao lado de Abraão. Atormentado, viu, distante, ele reconhece Abraão e reconhece Lázaro. E aí estabelece um diálogo entre ele e Abraão. E o que nos chama a atenção a respeito disso é que ele chama Abraão de pai e Abraão o trata como filho. Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua. Quer dizer, rico manda até no inferno, né? Tem gente que tem mania de mandar, né? Esse é um desses. Esse aí é um desses que tem mania de mandar, né? Então, mesmo no inferno, está querendo dar ordem a Abraão, para Abraão mandar em Lázaro, viu? Só que agora é ele que pede. E ele que pede socorro para Lázaro, através de Abraão. Pai Abraão, pede a Lázaro para me refrescar. Você não vai dar não, a nossa distância se tornou tão grande. É impossível a gente chegar aí, é impossível vocês chegarem aqui. Você fez uma opção de vida e que isso criou um abismo tão grande. Lá na terra não, Lázaro estava na sua porta. Aqui não, aqui a gente não consegue chegar aí e você não consegue chegar aqui. Por mais que a gente queira, meu filho. Abraão o trata como filho e ele trata Abraão como pai. Então manda Lázaro lá na casa dos meus parentes, tem mais 5 irmãos lá, viu? Para eles não vão para cá porque vivem do mesmo jeito. E Abraão diz, não adianta, não adianta, eles já têm Moisés e têm os profetas. Mas se Lázaro for tal, a senhora nem se ressuscitar, eles acreditam. E às vezes é assim, nem o ressuscitado, até hoje os judeus não acreditam no ressuscitado. E muitos não acreditam no ressuscitado. Então o que nós temos nesse mundo, nesse complexo que nós temos aí? A morte vai nos levar a um destino. A morte vai nos colocar no lugar. Isso vai depender da nossa vida aqui. O rico não tem nome, o Lázaro tem. O Lázaro agora fica ao lado de Abraão. É um homem que está sendo consolado porque a vida foi dura, a vida foi cruel, a vida às vezes ela é injusta. Quer dizer, a vida nunca foi justa, né? A gente nunca teve uma vida, se você olhar, a vida nunca é justa, a vida é sempre injusta. Ela é sempre incoerente, ela é sempre atrapalhada, confusa, desordenada, desgovernada. Viver é uma confusão. E aí a gente encontra, depois desse mundo, a possibilidade de estar ao lado de Abraão, o pai da fé, que é o lugar que todo mundo quer, viu? Ou se não, num abismo inquieto. Viu? O fato é que, por mais que eles se encontrem no mundo de lá, ou eles se veem no mundo de lá, eles não podem se aproximar. Aqui a gente pode se aproximar.
Mas pode ser que a gente vai construindo uma distância tão grande de Deus, de Abraão, dos outros, que depois a gente não consegue mais. Por isso cabe a cada um de nós pedir a Deus paz e esperança, que Deus abençoe a todos nós e que a gente procure cada vez mais nos aproximar de Abraão. Não se iludir com a riqueza. As nossas posses, elas apodrecem. Os nossos títulos a gente perde. As regalias que a gente tem acabam todas. O importante é que no dia que chegar o nosso último suspiro, que a gente faça-o com paz, esperança e com certeza de que eu me encontrarei com o ressuscitado logo em seguida. Um abraço e até mais.